Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aí da última aula sobre alimentação, hoje nós vamos falar dos tipos de alimentos mais prejudiciais à saúde, né? É aquela velha história que a gente falava que não mata engorda, né? Diziam nossas mães, ou nós mesmos quando alguma coisa cai no chão. E o problema é que algumas coisas não só engordam, e muito, como também não pode matar aos poucos, né? Não precisa ficar desesperado não. Isso não quer dizer que não podemos mais comer aquela porção de batata frita ou aquele docinho na sobremesa. Nada é proibido, né? Mas esses alimentos devem ser consumidos com menor frequência. Uma medida razoável é incluir um deles no cardápio uma vez por semana. Mas só um deles, né, gente? Eu sei que a maioria aí come mais de uma vez por semana, mas a gente tem que moderar isso aí. Comer cachorro quente com batata frita, por exemplo, nunca, né? Mas é impossível na idade do adolescente, esse sabor muito saboroso, né? E a gente acaba cometendo esses pecados, né? Aí a Flávia Moraes, o coordenador do Departamento de Nutrição da rede do Mundo Verde, Produto Natural, né? Ela dá uma dica. É você olhar o rótulo do produto para checar seus ingredientes e ficar bem atento, né? O primeiro item da lista de ingredientes geralmente é o que está presente em maior quantidade na comida. Portanto, né, se açúcar ou gordura estiverem no topo da lista de embalagem, talvez seja melhor procurar uma opção mais saudável, gente. Então aí eu botei uma pirâmidezinha aí do que você deve evitar, limitar, moderar e preferir, né? Claro que os alimentos saudáveis. Esses alimentos aí foi feito, que são proibidos, foi feito com a ajuda de nutricionistas, né? São 10 tipos de alimentos mais prejudiciais à saúde. Cuidado com eles, pessoal. Então vamos lá. Primeiro da lista aí são as refeições prontas, congeladas, né? Aí você chega morrendo de fome, está cansado e quer perder tempo, né? Aí você olha para o micro-ondas, né? Lembra daquela lasanha que está guardada lá no freezer. Beleza, facilitou bastante. Mas não pode se empolgar tanto, porque esse tipo de alimento semi-pronto, ele é rico em gordura saturada, que faz subir o nível do colesterol ruim e aumenta o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Que doenças são essas, né? O próprio infarto do miocárdio, claro, exagerando muito, né? Problemas cardiovasculares, né? De colesterol, ele vai atrapalhando, né, a circulação sanguínea. E esses alimentos também são ricos em sódio, que em excesso pode ocasionar aumento na pressão arterial, né? Isso foi a afirmação da Thaís Souza, essa nutricionista, né? Não adianta também resolver trocar pela pizza, porque o risco é o mesmo, basicamente, tá? O segundo da lista aí são os embutidos. O que são embutidos? São os alimentos processados, salsicha, linguiça, mortadela, presunto, salame, peito de peru e etc, né? Ok, você não é adepto dos congelados, mas adora um lanchinho de mortadela, né? Ou um cachorro quente. Eu sinto informar você que você não está numa situação melhor não, né? Esses alimentos à base de carne, conhecidos como embutidos, foi inventado para facilitar a preparação e aumentar o prazo de validade do alimento. O problema é que eles possuem maior teor de gordura saturada em relação à carne natural. Isso aí foi explicado pela Thaís Souza, né? Esse tipo de gordura, encontrado principalmente em produtos de origem animal, traz risco à saúde, quando ingerido em excesso, pois ele vai estimular o aumento dos níveis de colesterol e o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares também. Os embutidos também contêm excesso de sódio, que pode provocar também a pressão alta, corantes, né, para poder dar uma cor legal no alimento, que pode causar alergia e problema no estômago. Por fim, ainda há ali muitos conservantes, e um deles que é muito prejudicial, né, é o nitrito e o nitrato. No nosso organismo, eles são convertidos em substância potencialmente cancerígena, gente. O terceiro são os caldos e temperos industrializados. Você decidiu cozinhar? Bom para você, né? Outra dica, faz seu próprio tempero e esquece os industrializados, né? Melhor é você ir na feira, comprar lá aquele colorau que o cara moe na hora, aquele cominho, aquela pimenta, tudo ele moendo na hora. Porque os que você compra industrializado, eles têm altos teores de sódio e glutamato monossódico, né? Essa é uma substância química também que vai atrapalhar muito a sua saúde. O sódio, se consumido além dos limites diários recomendados, ele pode levar ao desenvolvimento da hipertensão, ou piorar o problema se ele já existe, né? O problema do glutamato ainda é pior, né? Os estudos mostram que o nosso organismo utiliza como um transmissor de impulsos nervosos no cérebro, e o seu consumo tem sido associado com dificuldade de aprendizado, mal de Alzheimer, Parkinson e câncer. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. E agora o outro vilão aí, que vocês adoram, o biscoito recheado.
né, essas pequenas tentações aí com recheio de chocolate, morango, ou o que for, são inseparáveis nas tardes ociosas, na frente da televisão, jogando videogame, assistindo algum filme sobre a galera do barulho, aprontando altas confusões, né? Carregados com açúcares, essas pequenas guloseimas possuem densidade energética assustadora. Isso aí dito pelo nutricionista Rafael Moreira, pesquisador do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Além do excesso do açúcar, os biscoitos recheados ainda contêm muita gordura saturada, que favorece o aumento do LDL, o colesterol ruim, né? E a diminuição do HDL, considerado o colesterol bom. O desequilíbrio nas taxas de colesterol é fator de risco para o surgimento de doenças cardiovasculares graves. E para completar, os aditivos usados para dar cor a essas bolachas também são prejudiciais à saúde e estão associados à hiperatividade e déficit de atenção. Ou seja, cada coisinha dessa aí vai atrapalhar um pouquinho a nossa saúde. Tá? Salgadinhos, é isso mesmo. Outra delícia perigosa que andamos consumindo em momentos de ócio, né? Nas festas, né? Encontros com a galera. Os salgadinhos também são fontes de glutamato monossódico, aquele sal sódico que cria um sabor mais encorpado do produto. Mas você já viu lá no item 3 que esse composto é capaz, né? Então, pessoal, olha só, tem mais 5, mas para não ficar muito extenso, eu vou deixar para falar deles na próxima aula, ok? E assim, é o que eu sempre falo para vocês, a alimentação deve ser equilibrada. Alguns alimentos desses nós temos que evitar o máximo possível, tá? E vocês vão ver aí que o embutido, por exemplo, estou deixando um vídeo para vocês de apoio para falar desses alimentos, e no embutido até ele trata isso, dizendo que você pode consumir uma pequena quantidade, que o seu organismo vai poder absorver sem você causar problema. Só que a gente sabe que a maioria dessas alimentações prontas e rápidas, basicamente você come isso toda semana, tem gente que utiliza isso aí como alimentação principal, e isso que não é legal, né? A gente não está aqui proibindo você de consumir, mas a gente tem que evitar ao máximo, ok, gente? No mais aí, fiquem com Deus, fiquem em casa e um grande abraço. Basta abrir o armário e lá estão eles. Dezenas de alimentos em latas e saquinhos. Na geladeira não é diferente. O freezer vive lotado de congelados. As comidas rápidas invadiram a casa da maioria dos brasileiros. Afinal, é difícil achar tempo para preparar comida fresquinha todos os dias. Dá para olhar só a embalagem, aquela foto bonita. Você tem que olhar o rótulo, os ingredientes, evitando aqueles alimentos que têm assim muito processado, aditivos, corantes, conservantes. Um dos principais ingredientes das comidas prontas, como essas aqui, é o sódio. É um mineral muito importante para o funcionamento do nosso organismo, principalmente do cérebro. Mas atenção, hein? O exagero faz muito mal. O máximo que a gente deve consumir de sódio por dia é o equivalente a uma colherzinha dessa aqui, ó, colher de chá. Mas olha o que acontece. Uma sopa, por exemplo, sopa creme de cebola que nós compramos no supermercado. Dessas de saquinho. Quer ver, ó? 1, 2, 3 colheres de sopa. Pronto. Aí já está a quantidade máxima de sódio que a gente deve consumir por dia. E ainda, ó, tem muita sopa aqui, ó. Esse excesso de sódio pode levar a hipertensão arterial, aumento de retenção hídrica, inchaço, edema, além de outros problemas de saúde, como até mesmo a enxaqueca. O cardápio é variado. Eu costumo comer dos congelados quibe, bolinha de queijo, a lasanha. Arthur mudou de casa há pouco tempo e ainda não comprou um fogão. A saída foi se render à comida pronta. Tenho me virado, por enquanto, com os congelados ou com o lanche. O advogado come congelados industrializados de 4 a 5 vezes por semana, a qualquer hora do dia. Um pão de queijo de manhã ou no lanche da tarde, às vezes também a lasanha ou o macarrão, ou os salgadinhos. Os salgadinhos são os preferidos do Arthur. Ele frita tudo em uma máquina elétrica. Mas olha aí o resultado. Eu senti diferença no meu peso, ele aumentou. Eu tenho sentido isso nas minhas camisas, no meu cinto. Só nessa porção aí, são pelo menos 550 calorias.
Mas nem o quibe, nem a bolinha de queijo estão no topo da lista dos vilões dos congelados. Em terceiro lugar está a pizza. Pode ter as gorduras trans para deixar o sabor melhor, muita gordura e açúcar. Gordura trans é um tipo de gordura produzida quimicamente e que em excesso pode causar infarto e derrame. Em segundo lugar está a torta mousse. Ele vai ter gorduras do creme de leite, do leite, então vai ter também alto teor de gordura e gordura saturada, aumentando o colesterol, e também açúcares. Quem ocupa o primeiro lugar é a lasanha. Ela geralmente tem recheio de queijos muito gordurosos, queijos amarelos, com alto teor de gordura saturada, e o molho de tomate, aquele molho onde tem alto teor de sódio. Quando a gente opta por esses alimentos prontos, você pode economizar naquele momento, mas no futuro você pode gastar muito com a sua saúde. Elas são as queridinhas da dieta. Cada pacote de sopa instantânea tem, em média, 80 calorias. Sempre tem um guardadinho em casa. Mas a especialista alerta. Então ela não tem os nutrientes necessários para a saúde do corpo humano. Além disso, ela tem alto teor de conservante, alto teor de sódio e também usa realçador de sabor. Eles são consumidos de todas as formas. No lanche, naquela mistura do omelete, como um acompanhamento junto com um risoto e algumas vezes na forma natural. Salsicha, presunto, mortadela, salame, linguiça. Estes são os alimentos conhecidos como embutidos. Eles são preparados a partir de carnes trituradas, pode ser carne de aves, boi, porco, e são adicionados produtos químicos como nitritos e nitratos. Eles são usados para a conservação do alimento, além de realçar a cor e o sabor. E são justamente estes dois elementos presentes nos embutidos que, quando consumidos em grandes quantidades, podem causar sérios danos à saúde. Em alguns casos, provocam o surgimento de câncer. Mito ou verdade? Verdade. Desde 2015, a Organização Mundial da Saúde, ela colocou os embutidos junto com o tabaco e o álcool como alimentos cancerígenos. Entre os tipos de câncer mais associados à carne processada, aparecem o câncer coloretal, que se desenvolve no intestino grosso, os cânceres de próstata e do pâncreas. Mas não se desespere. Com moderação, aquele cachorro quente ou pão com mortadela podem ser consumidos tranquilamente. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que seja consumido até 50 gramas desse alimento diariamente, que isso equivale a 3 fatias de um presunto, de um peito de peru ou uma salsicha.